Hoje eu vou gravar o vídeo mesmo com essas 3 espinhas na minha testa, porque eu tenho ficado tão ocupada e quarta-feira é o dia que eu consigo gravar esses vídeos pela manhã, e como eu tô perto de menstruar, me apareceram essas 3 belezinhas aí, mas eu decidi gravar mesmo assim. A ideia desse canal é ser sempre muito verdadeira com vocês, então eu não ia poder esperar ou colocar alguma coisa aqui em cima, que eu acho que nem ia funcionar. Mas vamos lá. O tema de hoje que eu trouxe para nossa reflexão é: qual é o poder da sombra, nossa sombra? Qual é a relação da sombra com as nossas doenças? Eu quero que vocês abram o coração para esse vídeo, porque são conceitos que às vezes parecem muito doidos, mas eles fazem o maior sentido para mim. É como eu tenho experimentado a minha cura e quero compartilhar com vocês. Vocês sabem que a gente tem uma mente consciente, né? Que é essa que a gente tá consciente de tudo que está acontecendo, os sons que eu estou ouvindo agora, as situações que eu consigo controlar. E a mente inconsciente, que é quem finalmente determina a maior parte do que nos acontece. Então, 95% da nossa mente é inconsciente e 5% apenas é consciência, certo? Guarde isso aí, que a gente vai precisar lá na frente. Aí acontece que quando a gente é pequenininho, tudo que nos acontece, desde quando a gente nasce, vai sendo registrado nesse grande, gigante inconsciente. O conceito de sombra, eu vou falar de um jeito para ficar bem mais simples e mais claro para vocês, que é a forma como eu entendo. É como se fosse uma mochila, a sombra é como se fosse uma mochila, onde a gente guarda tudo que as pessoas dizem que é ruim, tudo que não é aplaudido pelos nossos pais ou pessoas que cuidam da gente quando pequenos. A gente vai escondendo lá nesse lugar que hoje tem um conceito de sombra. E o ego, ele é formado ao mesmo tempo, mais ou menos, que é a nossa grande máscara social, é aquilo que todo mundo diz que é bonito, que é legal e que vale a pena mostrar. A gente aí vai fazendo, construindo essa máscara. E o que é feio, maldito, é nojento, a gente vai colocando na mochila da sombra, né? Vai virando a nossa sombra, é aquilo que a gente vai tentar esconder a todo custo. E a gente guarda tão escondido todos esses nossos aspectos ruins que finalmente a gente um dia esquece. Alguns aspectos sim, outros não, mas a maioria deles a gente esquece. E só existe uma forma da gente descobrir quais são esses aspectos, que é quando a gente projeta nas outras pessoas. Mas esse não é o assunto de hoje do vídeo, né? Vamos lá aos aspectos escondidos e ao exemplo que eu utilizo aqui nesse vídeo. Vou utilizar aqui para poder mostrar como que a gente pode acessar o caminho da cura através desses conceitos. No meu caso, eu tenho uma história que eu lembrei a partir de trabalhos que eu fiz de meditação. Na verdade, assim, eu sabia dessa história, as pessoas já me contavam isso, né? Minha mãe me contava. E eu esqueci, eu não sei, aquilo não fazia parte, eu não me lembrava muito bem como tinha acontecido esse episódio. Quando eu tinha uns 4 ou 5 anos, eu estava na escola e eu pedi à professora para fazer xixi e ela não deixou. Ela disse que eu não poderia ir, eu não sei porquê, não lembro, e eu não fui ao sanitário. Então fiquei com aquela vontade apertada, toda apertadinha para fazer xixi. E finalmente não consegui mais segurar e fiz xixi nas calças. Pronto, molhou tudo e aí vai ficando tudo, o cheirinho, e eu estava urinada. Eu não lembro como a professora conduziu para me tirar daquela situação, mas os coleguinhas ficaram rindo, me chamando de mijona. E pronto. Minha mãe esteve na escola para poder conversar e eu não lembro o desfecho, eu não lembro, enfim. Ficou essa informação, esse episódio ficou assim gravado no meu inconsciente. E a gente vive a vida, passa por todas as situações, cresce
vira adulto e acha que aquilo não teve importância ou não lembra mais e tal. Eu fiz um trabalho de meditação onde eu pude chegar nesse dia e foi muito interessante porque eu consegui fazer a completa analogia, né, a completa ligação das minhas infecções urinárias, todas, porque eu apresentei infecções urinárias de repetição durante 10 anos, mais ou menos. Então, a partir dos estudos milenares da linguagem do corpo, eu comecei a fazer uma ligação direta. Aliás, essas ligações diretas entre a doença que você está manifestando com causas emocionais. Hoje em dia a ciência já está conseguindo provar essa ligação. Mas a gente precisa encontrar essas respostas dentro da gente. Porque às vezes você lê num livro sobre linguagem corporal que adoecer a pele significa isso, adoecer a bexiga significa aquilo, e você não se identifica com aquela explicação. Eu acho que enquanto você não entende e não se identificou, fica difícil encontrar a cura real que eu tanto falo. E aí, quando eu comecei a estudar sobre a bexiga e ver que ela tem formato inclusive de lágrima, ela está completamente relacionada às nossas emoções. E aí, então, eu comecei a perceber e entender qual era o padrão que eu repetia todas as vezes que eu repetia infecção urinária. Todas as vezes que eu me sentia pressionada, não necessariamente por alguém, mas quando eu me colocava numa posição de pressão, né, me sentia pressionada, estressada, sem conseguir relaxar diante de alguma situação na minha vida, algum desafio, eu contraía a bexiga e adoecia a minha bexiga e apresentava mais um episódio de infecção urinária. É aquela coisa de você não estar conseguindo suportar aquela situação. E o suportar está muito ligado à questão da bexiga, né? Que o quanto você consegue suportar e segurar a urina e que você precisa de uma pressão para liberar ela. Então, de repente, eu entendi que todas as vezes que eu estava vibrando na mesma faixa, né, que eu chamo de faixa vibratória, e que eu experimento aquela mesma sensação de quando eu era pequenininha, aquela situação que para mim naquele momento era um conflito, eu prendo a urina e aquilo vira uma doença, vira algo que eu preciso relaxar. Por diversas vezes, depois de entender essas questões, esses conceitos e chegar a essas respostas, eu consegui impedir que a infecção urinária chegasse. Então, assim, eu estava sempre vigilante e estou. Quando eu falo no passado, parece que eu já estou livre 100% da infecção urinária. E eu acho que não é assim. Eu fico me perguntando quantos anos, quanto tempo e que nível de comprometimento é esse, né, em termos de subconsciente, de registro do subconsciente, para eu achar que nunca mais vou ter infecção urinária, né? Eu não penso desse jeito. Eu acho que eu sempre tenho que estar vigilante, sempre tenho que estar atenta, porque quando eu estou numa situação de conflito ou numa situação que eu estou me sentindo pressionada, como eu disse, ou que eu não estou suportando mais, eu começo a sentir a minha bexiga, é como se fosse uma fisgada. Eu acho que quem tem infecção urinária de repetição sabe do que eu estou falando. Porque quando você tem uma vez na vida, aquilo vem e você nem se dá conta, vive aquele momento ali, trata e pronto. Mas quem tem infecção urinária de repetição sabe mais ou menos quando a coisa está para acontecer. E essa é a sensação que eu tinha. Eu estava sempre vigilante a esse sinal. Meu corpo avisa. O meu não, de todo mundo. O problema é que a gente não está atento para perceber. E é isso. Então, aí você pode estar pensando aí agora, mas eu nunca tive uma situação dessa na minha infância, ou não lembro, não tenho noção de que isso aconteceu. Mas quando os estudos sobre a linguagem do corpo, eles falam para a gente sobre essas questões, não necessariamente você vai se lembrar do que exatamente já aconteceu, ou pode não ter acontecido nada. Eles fazem essa relação, né, essa analogia com situações em que você se sente pressionado, como você lida com aquilo. Então, você é uma pessoa, provavelmente, você vai poder fazer essa reflexão
que desenvolve esse problema na bexiga todas as vezes que você está se sentindo pressionado ou incapaz de relaxar em uma situação. Você provavelmente adoece a sua bexiga por conta disso. Ninguém melhor do que você vai poder avaliar o contexto em que você repete as infecções urinárias. Eu pude chegar a essas respostas e, como eu disse, eu já consegui evitar que a infecção urinária ela de fato acontecesse por diversas vezes e outras não. Todas as vezes que eu me distraio, sim, porque eu ainda me distraio, quando eu falo me distraio é assim, começo a ignorar os sinais do meu corpo, eu começo a não estar tão vigilante e aí me pego envolvida numa situação estressante, preocupada demais, sem conseguir entregar e finalmente relaxar, a infecção urinária me pega. Eu vivo hoje um estilo de vida onde eu decidi que a entrega absoluta ela é a salvação para a gente, né? Leva a gente para um lugar de paz que antes eu não conhecia. Eu até tatuei as palavras eu entrego, confio, aceito e agradeço no meu corpo, no braço. Não dá, eu tô toda, aqui tá maior frio. Eu vou colocar uma foto depois da tatuagem para vocês verem. E eu fiz isso numa tentativa de nunca esquecer. Tatuei no lugar onde eu vejo todos os dias, toda hora. Numa tentativa de nunca esquecer o caminho para a liberdade. Eu acredito demais que você entregando, confiando, agradecendo, né? Aceitando e agradecendo, você consegue relaxar sobre todas as situações da sua vida que você não tem controle. Então, eu convido você a avaliar as suas infecções urinárias, fazer como eu fiz. Eu sempre comento que a época que eu mais repeti infecções urinárias foi quando minha mãe morreu. Eu tive 10 infecções urinárias em um ano, quase uma por mês. E nenhum momento da minha vida foi mais conflitante ou mais desesperador, onde eu estava achando que não ia suportar mais aquela situação, do que o luto da minha mãe. Eu vivi sob uma pressão, um estresse muito grande e por isso repetia as infecções urinárias. Eu precisei reconhecer esse aspecto da minha sombra, esse aspecto que eu guardei de ser alguém que não consegue suportar determinadas situações ou relaxar em determinadas situações. Então eu ficava sempre dizendo às pessoas que relaxe, entregue, confie, quando na verdade eu não estava fazendo aquilo e aquela era uma forma da minha sombra se manifestar. Por isso que a gente deve prestar muita atenção no que a gente diz, no que a gente faz, em como a gente projeta isso para as outras pessoas. E eu convido você a fazer essas reflexões, a reconhecer em você esses aspectos e de verdade conseguir relaxar diante das situações. Isso é possível. Eu acredito na meditação como um caminho. Definitivamente a meditação é um caminho de cura. E sim, é possível viver livre finalmente das infecções urinárias. Principalmente para você que repete, como eu repeti muitas e muitas por ano, durante 10 anos da minha vida. Então, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, como faz para mim. E é isso. Até o próximo vídeo.